nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos, gente. Tudo bem aí? Como vocês estão? Tudo ótimo. Eu tinha algumas coisas para falar nesse episódio, mas eu esqueci. Ok. Então, infelizmente, os recados ficarão para o próximo episódio. Tá bom. Eu vou começar a anotar os recados. Eu sei que eu tinha alguma coisa para falar, mas sumiu. Acontece as melhores famílias. Eu sou sempre um caos. Fica tranquila. A gente tá cansada. Tempos difíceis. Ai, gente, eu não lembro. Eu lembro que eu falei, nossa, no próximo episódio eu vou falar isso. E já era, acabou, esqueci. Tela azul, teto preto. Então eu vou te contar uma história. Isso, conte-me. Hoje a gente vai falar, eu trouxe um crime vintage, gente. A gente vai falar sobre Kate Webster, que entrou, né, pra literatura criminal como a assassina da banha. Mana. Vamos falar da assassina da banha. A assassina da banha. Sim. É a coisa mais engraçada que eu... É. E é tipo, a banha é de quem? Vamos falar É sobre dela? isso? Não. Quer dizer... Tá. Porque Enfim. seria muito rude se fosse uma assassina gordinha Não, e o pessoal não. falou, nossa, essa é a assassina da banha. Não tem nada a ver com a aparência dela, o crime, tá, gente? Não se preocupem. Não... É, a millennial que habita em mim, que era adolescente nos anos 2000, já ficou nervosa com esse título. Não se preocupe. Essa não é uma militância que vamos precisar fazer nesse episódio. Não tem nada a ver com a aparência de ninguém. Muito bom. Muito bom. E bom, gente, começando pelas minhas fontes, né? Eu usei o livro do crime da Globo Livros, um canal do YouTube especializado em crimes da era vitoriana chamado Well, I Never. É um bom canal, recomendo. Usei o artigo Ireland and Liverpool, A Traumatic History, do portal Liverpool Irish Festival, a Wikipedia e um artigo da Oxford Brookes University, sobre o qual eu vou falar mais pra frente pra não dar spoiler. Tá. Quem era Kate Webster, gente? Kate Webster era uma irlandesa católica nascida em Killane, em County Wexford, em 1849. E, como eu comentei em alguns outros casos irlandeses que a gente cobriu, os termos irlandês católico e irlandês protestantes eram usados para diferenciar os irlandeses descendentes de britânicos, que eram os protestantes, e os irlandeses que não tinham ligação com o Reino Unido, né? Os irlandeses que estavam lá há gerações e tal, que são os católicos. Então é só para deixar claro que tá mais relacionado ao fato de onde ela nasceu e da linhagem dela do que da religião em si. Eu vou guardar essa militância para mim, porque já militei sobre isso em outros... Em outros episódios. Não precisamos militar todos os episódios. Apesar de gostarmos muito de militar em todo episódio. É um tema que é um pouco sensível para mim, gente, porque na verdade eles falam que é uma rixa entre católicos e protestantes para não falar que é uma questão de xenofobia contra irlandeses, né? Eles mascaram, eles usam a religião como um pretexto para não dizer Né? Mas Enfim. sempre foi colonialismo. A Kate nasceu em uma família humilde, bem no meio da chamada Grande Fome da Batata, sobre o qual a gente falou, assim, em mais detalhe, né, no episódio 215, em que a gente conta o caso da Mary Tifoid. Então, se você quiser saber mais sobre o que foi a Grande Fome, como que ela afetou a Irlanda e tal, recomendo demais que você volte lá no episódio 215 para conferir. Para não me repetir, é só para vocês terem um contexto, ela nasceu bem no meio da Grande Fome da Batata, que era um período que estava muito difícil ser irlandês. Definitivamente. As pessoas estavam literalmente morrendo de fome. A grande fome da batata, né? E é considerado um genocídio, né? É considerado genocídio irlandês. Que é. Sim. O que é negado até hoje, né? É, negado porque as pessoas acham que Unido, genocídio tem que ser uma coisa estruturada igual ao Holocausto, mas na verdade uma fome que é causada intencionalmente para oprimir um povo inteiro e matar um povo inteiro é genocídio. Sim. Militei, ó, já nem ia fazer isso. É que, gente, é uma questão muito delicada, uma questão que ainda é muito delicada, tá? Porque é uma coisa...
falando sobre a independência da Irlanda, a Guerra Civil Irlandesa, a questão do IRA, são temas que ainda são muito recentes. Uhum. Então, eu não vou entrar muito nisso, porque ainda é uma questão delicada para muita gente. Então, enfim, só para vocês saberem, tempos difíceis para a Irlandinha, tá? A Kate se casou ainda adolescente com um capitão de navio chamado John Webster, com quem ela teve 4 filhos. E, infelizmente, ela viria a perder o marido e todos os filhos em circunstâncias que se perderam na história. Vale lembrar que, na época, por conta do período tenebroso em que a Irlanda se encontrava, era muito comum que crianças pequenas falecessem de doenças relacionadas à desnutrição e à falta de saneamento básico. E que a vida nos navios também era extremamente arriscada e que também tinham condições péssimas de higiene e de desnutrição. Eu tô dizendo isso só para reforçar que a Kate nunca foi considerada suspeita dessas mortes, tá? Tá. Eu realmente não acredito que ela tenha sido culpada, até porque a vida dela mudou completamente com essa tragédia. Porque em pouco tempo. Não era só um tempo muito difícil para ser irlandês, mas também era um tempo muito difícil para ser mulher. Mais difícil do que já é hoje. Ah, definitivamente. Sim. Então, em pouco tempo, ela não tinha mais como se manter e começou a roubar. Tá. E ela era péssima em roubar, tá, gente? Porque ela sempre era pega. Coitada, dá até um pouco de dó. Ela assim, era o porque Ozzy Osbourne da... Ela roubava. Mas por que o Ozzy? Porque o Ozzy, antes dele ser cantor, ele era ladrão. Só que ele era um mesmo? Eu não sabia. Ele furtava. Ele entrava nas casas e Meu furtava, Deus. mas ele era péssimo. Ele era péssimo, ele pegava umas coisas que não tinha valor, ele era pego. Essa era a vibe, assim. O que acontecia é que ela roubava, era pega e ia pra prisão. Então, assim, a primeira vez que ela foi presa, imagina, ela não tinha completado 20 anos de idade ainda, ela já era viúva, já tinha perdido 4 filhos e já tinha sido presa por roubo. Antes dos 20 anos de idade. Caralho, Saindo da gente. adolescência. Nossa senhora. Eu não conseguiria passar por isso aos 40 agora. Pois é, essa mesma coisa. Eu já não tenho condição do jeito que minha vida tá hoje. Já tô pensando, gente, tá difícil. Imagina no lugar dela. Eu realmente não consigo imaginar como que você segue. Eu também não. E aí, e assim, gente, as prisões naquela época eram muito piores do que são hoje. Assim, Gente, nada era bom naquela época. Não. Resumindo, tinha fome, não tinha saneamento básico, tudo era ruim, as mulheres não conseguiam se manter depois que os maridos morriam ou largavam elas. As pessoas tomavam banho, gente, a família inteira tomava banho num balde na cozinha, entendeu? Nada era bom. Teve um episódio que a gente fez há alguns anos do Billy da Cumbuca, que é um pouco antes no tempo, mas a condição ainda era quase tão ruim quanto. E a gente fala naquele episódio que, assim, o índice de mortalidade dentro dos orfanatos era maior do que na rua. Exato. Então, assim, se nos orfanatos já era assim, você imagina na cadeia. Era muito difícil, gente. Era muito ruim. Então, assim, foi uma experiência... Foi muito ruim. A gente tá rindo de desespero, tá? Porque era muito ruim. Porque eu não consigo imaginar mesmo, sabe? Tipo, caralho, velho, que vida é essa? Sério mesmo. Sério mesmo que foi isso que sobrou pra mim. Eu acho que eu ia estar revoltadíssima no lugar dela. Não para, é desgraça atrás de desgraça, sabe? Não para. Parece uma novela mexicana, a vida. Parece a vida da Maria do Bairro. Então, eu comecei a dar risada de desespero mesmo, porque a gente começa a falar de tudo que era ruim naquela época e tinha muita coisa ruim. Era muito ruim. As condições eram muito precárias em tudo. É. E é isso, a gente tá falando de tempos modernos. Imagina em 1500, 1600. Imagina o pior ano da humanidade lá que a gente fez. E hoje em dia a gente quase morre porque a gente tem que fazer uma reunião no Teams, uma reunião no Zoom, abrir uma planilha, tá ligado? A gente fala, ai meu Deus! Sim, não é. E é bom fazer esse tipo de episódio porque aí a gente compara e a gente pensa, ganha uma podia perspectiva, estar pior, até que tá tudo né? bem. A gente põe a vida em perspectiva, realmente. E aí, gente, a Kate sai da cadeia e o que ela faz? Assim que ela sai, ela pensa, preciso sair desse lugar. E aí ela rouba dinheiro suficiente para conseguir uma passagem para Liverpool. Tá. E, gente, a gente também fala um pouco mais sobre isso no episódio 215, mas assim, até hoje, a Irlanda é o único país da Europa, tipo aqui da Europa Ocidental,
que tem menos gente hoje do que tinha 500 anos. Ah, por Porque causa da todo mundo fome. Sim, porque todo mundo que tinha condição de ir embora, eu digo condição assim, que tinha a menor condição, ia embora, Hum. e quem não tinha condição morria. Ah. E aí, o que que ela fez? Então, assim, quem conseguia juntar um pouco mais, ia para os Estados Unidos, quem não conseguia juntar tanto, ia para Liverpool, Hum. que foi o que ela fez. Ela imigra para Liverpool em 1860. E, gente, a título de curiosidade, até hoje, Liverpool é apelidada de a segunda capital irlandesa. Ai, que legal. Sim, gente, é por conta do grande volume de imigrantes que foram pra lá pra escapar da grande fome mesmo. Será que Pra é você por ter isso uma que tem tanta ideia, piada com Liverpool, então? é por isso que, assim, eu descobri isso porque todo irlandês torce pro Liverpool. É bizarro, assim. Você vê jogo de Ah. futebol que o Liverpool tá jogando, você vê todo mundo com camiseta, você vê a galera torcendo nos pubs. Aí um dia desse eu fui pesquisar. E eu vi que é por conta Ah. disso, é muito perto e tem uma balsa direta. Até hoje tem uma balsa que vai direto. Dá pra você ir de balsa pra Liverpool daqui. Ah, entendi. E só Tá. para te dar uma ideia da intensidade dessa imigração, só nos 3 primeiros meses de 1847, 120 mil irlandeses emigraram para a cidade. Em 3 Caralho. meses. Ah. Naquela época. Ah. Hoje já ia ser um volume absurdo, imagina naquela época. Que tinha bem menos Então. gente no mundo, né? Ah. Em 1951, mais de 20% da população da cidade era irlandesa. Nossa. Pois é. Uma doideira. Tinha muito irlandês lá. Então, tinham alguns irlandeses, inclusive, que paravam em Liverpool primeiro, juntavam uma grana e depois seguiam para os Estados Unidos. E os que foram se estabelecendo por lá mesmo, né? E chegando lá, a Kate decidiu fazer a mesma coisa que ela fazia em Oxford. Cometia pequenos furtos que permitiam que ela sobrevivesse e frequentar os pubs locais, né? Uhum. Ela adorava um pub, tá, gente? Ela era boa de copo, também como não ser, né? Tipo, Mano, a vida inteira é uma tragédia, caralho. é, Você tem que ser, você tem que fazer o quê? sim. Entretanto, ela não aprendeu muito no ofício de roubar coisas, gente. Continuava E ruim. continuava ruim. E ela acabou sendo presa de novo em 1867 e condenada a 4 anos de trabalhos forçados. Puta. Piorou. Ela acabou sendo solta por bom comportamento depois de 3 anos e decidiu recomeçar do zero, mais uma vez, mudando-se de Liverpool para Londres. Tá. Lá, ela conheceu um homem chamado Strong. Não sabemos o nome inteiro desse cara, ela chamava ele de Strong. Com quem ela teve um relacionamento e acabou engravidando novamente. O Strong, entretanto, era casado e abandonou ela logo depois da criança nascer, em 1874. Nossa, gente. Gente, nada tá indo bem pra essa Não, mulher, velho. não. Nada tá indo bem. Eu também ia começar a matar o povo com banha. Não, é uma grande tragédia a vida dela mesmo. É um negócio que, assim, eu tava escrevendo o roteiro, foi até um pouco difícil antipatizar com ela, só. Porque Porque eu falo, nada tá gente, dando pelo amor de certo na vida Deus. dessa mulher, nada. Ela Não, nada. perde todo mundo que ela amava. Ela tem que roubar pra se sustentar. Ela tá com fome. Ela mora num lugar em que nada tá bom. Numa época que tudo é ruim e precário. Não tem nada acontecendo a favor dela aqui. E assim, em defesa dela, ela sempre roubava quando ela estava sem alternativa. Porque, por exemplo, enquanto ela esteve com o Strong, enquanto o Strong estava brincando de casinha entre essas com ela, indo visitar, mantendo-a lá, ela não roubava. Claro, era necessidade Então, mesmo, né? sim, era total por necessidade mesmo, esse é o ponto, assim. Eu não sei, eu não encontrei nas minhas fontes se ela sabia ou não que ele era casado até ela engravidar. Tá. Porque aparentemente ele tinha 2 famílias, ele sustentava, tanto que ela só volta a roubar quando quando a criança nasce, ele abandona ela, Uhum. ela e o filho. E aí a criança nasce, além da boca dela tem mais uma boca para alimentar, ela voltou a cometer pequenos furtos e acabou sendo presa novamente naquele mesmo ano. A criança mal tinha nascido, ela já foi presa. Nossa, gente. Mas dessa vez, eu acho até que a gente não sabe por quê. Ela acabou sendo solta pouco tempo depois. Eu imagino que porque a polícia deve ter não sei se a polícia, o juiz, eu não sei como é que funcionava naquela época, mas eu imagino que devam ter se compadecido do fato dela ter uma criança pequena e tal. Aham. Eu sei que enquanto essas coisas aconteciam, sempre que acontecia alguma coisa, ela era presa, ou quando ela estava na rua furtando, né, o filho dela ficava com uma vizinha. Tá.
A partir daí, a Kate começou meio que a se profissionalizar no ofício dela, usando nomes falsos para despistar a polícia, para tentar conseguir penas mais... Na verdade, em vez dela pensar, vou roubar melhor para não ser pega, ela pensava, eu vou trocar de nome para se a polícia me pegar e for tratada como réu primária. Então, aí é que você não é boa em um crime. O que faz você imaginar na sua cabecinha que você vai ser boa em outro? Você quer ainda ter mais identidade. Você não é boa em roubar nem pão, quem dirá identidade. Então, assim, o que ela fez? Ela começou a usar os nomes Kate Webb, Kate Gibbs, Kate Lawler e Kate Lawless. Kate sem lei. Eram os nomes que elas usavam para as empreitadas dela. Kate Lawless. Nessa fase também, ela começou a se envolver com outros criminosos, porque assim, em vez delas furtar sozinha, ela começou a entrar em esquemas. Tá. Mas não, assim, o lance dela trocar de nome não deu muito certo, porque o rosto dela já era conhecido da polícia, ela já tinha sido presa muitas vezes. E tem evidências que sugerem, inclusive, que ela era mantida sob vigilância da polícia por conta do suposto envolvimento em gangues criminosas envolvidas em golpes e fraudes mais elaborados. A gente não tem muito detalhamento desse crime, porque depois que tudo aconteceu, ninguém falou em mais nada, né? Esses crimes menores dela meio que ficaram pra lá, ficaram pequenos em comparação, mas ela era ela estava sendo investigada como se ela fosse parte do crime organizado mesmo. Em maio de 1875, ela foi presa de novo e teve que responder por 36 crimes distintos. Ai. Tendo sido sentenciada a 18 meses de reclusão na Wandsworth Jail. Logo depois de sair, em 1877, ela foi pega roubando novamente e sentenciada a 12 meses de prisão mais uma vez. Gente, ela não melhora nunca. Não. E assim, daí eu já tô começando a desgostar dela, porque daí ela já tá ficando meio burra, né? Tudo bem você você ter uma má sorte é uma coisa. Você começar alguma atividade em que você não é tão boa, tudo bem. Agora, depois de anos, você não se aperfeiçoar em nada. Mas você sabe que eu acho que é porque, principalmente no final, ela tava sempre muito doida? Mas não sei, assim, não sei, porque ela gostava muito de ir pro pub. De repente ela ia muito pro bêbada. pub. Sim. Então, eu fico imaginando, porque só pode ser, gente, porque é impossível você fazer a mesma coisa há tantos anos e você pega toda hora. Ela é muito ruim. Ela é muito ruim nisso. E assim, tudo isso que eu falei é só uma introdução da nossa história, só como chegamos até aqui, tá? Porque a nossa história começa mesmo em janeiro de 1879, que é quando ela sai da prisão a última vez, né? Depois dos 12 meses que ela foi condenada no final, e consegue um emprego como criada na casa da excêntrica senhora Julia Martha Thomas, que era uma professora aposentada e viúva que vivia em uma casa de classe média na cidade de Richmond, localizada a 13 quilômetros de Londres. É meio que ali a região metropolitana de Londres, né? Professora Julia Martha. Professora Julia Martha. Também conhecida como a Senhora Thomas, tá? A Senhora Thomas tinha sido viúva 2 vezes e ela alugava uma casa de 2 andares localizada no número 2 da rua Mayfield Cottages, no bairro de Park Road. Ela foi descrita pelo médico dela, um homem chamado George Henry Rudd, como sendo uma senhora, entre aspas, pequena e bem vestida, de cerca de 54 anos de idade. Os conhecidos descreviam ela como sendo excêntrica e de temperamento excitável. Que naquela época, gente, eu vou traduzir para vocês, ela era uma senhora meio doida. Uma senhora excêntrica, ela era a véia doida da rua. Não, assim, é meio difícil, mas... Ela era a dona Florinda da rua. Sim, essa é a energia, E os vizinhos também dizem que era comum que ela viajasse para, entre aspas, o continente, que é como os ingleses ricos chamam o resto da Europa, sabe? Por longos períodos de tempo sem avisar. Tá. Ainda segundo esses conhecidos e vizinhos, a Júlia tinha o poder aquisitivo equivalente ao de uma pessoa de classe média baixa. Mas ela fazia questão de se vestir, se comportar e tratar as outras pessoas como se ela fosse de uma classe social mais elevada do que realmente era. E eles falam, inclusive, que contratar uma criada para viver na sua casa era parte desse teatro, porque
ela não ter ninguém ali, tipo, nenhum dos vizinhos e tal, tipo, tinha condição de ter isso. Ela queria ter pra mostrar que ela era rica, só que ela morava de aluguel. É difícil, é difícil. Ai, E como gente. se não Ela era uma Faria bastasse. Limer. Então, e assim, até aqui, o que pra mim é difícil, assim, eu tive dificuldade em simpatizar com esse personagem, porque ela tinha a reputação de ser uma empregadora muito difícil. Mas é claro, porque ela não tinha onde cair morta também. Sim. Não sabe que trabalhar pra pobre é pedir esmola pra dois? É isso. E sabe, eu acho que, assim, gente, não é à toa que a Kate Webster acabou sendo contratada, porque, imagina, né, você contrata a pessoa, a Kate Webster passou muito tempo na cadeia, era um negócio que era obviamente, né, era mal visto na época, tipo, ela já tinha uma reputação no submundo E a londrino, dona Júlia Marta fala: Sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou trazer você pra dentro da minha casa. e vou te tratar como se fosse da família. É, mas isso significa que eu vou te tratar mal, vou te explorar, porque isso vai dar certo. Então, Vou trazer uma ex-presidiária pra dentro da minha família, pra dentro da minha então, casa, e vou tratar ela que nem uma filha, é isso, entendeu? é Vou isso. tratar ela que nem uma escrava. É Daí vai ser exatamente isso. É ótimo. exatamente isso. Por Nada quê? vai dar errado nesse plano de eu comer ovo e arrotar peru. Nada. Exato. Porque antes mesmo da Kate chegar, a Júlia já tinha fama de, assim, sabe aquela pessoa que não para nenhum funcionário na casa? Tem É sempre alguém claro que não. novo? E as funcionárias que ela contratava pediam as contas pouco tempo depois de começarem o serviço por não suportarem a convivência com a Júlia. Porque a Júlia, além de pagar muito pouco, era conhecida por andar atrás das criadas, inspecionando e criticando o trabalho que elas faziam. Nossa senhora. Não sei, eu não sei se ela fazia isso por uma questão de temperamento, eu não sei se era uma desculpa para ela descontar do salário, eu não sei se era tédio, eu realmente não sei, mas mais de uma ex-funcionária dela retratou o mesmo perfil. Ela andava atrás, falando isso aqui, isso aqui, isso aqui, enquanto a pessoa estava limpando. Ai, meu Deus. E com a Kate não foi diferente. Ai, meu Deus. E sobre a experiência, ela conta. No início, achei uma Tá me senhora. dando desespero. Pois é. Tudo pra dar errado, né? Uhum. Ela diz: no início, achei uma senhora simpática, mas aos poucos fui descobrindo que ela era muito irritante. Ela costumava fazer muitas coisas para me irritar durante o meu trabalho. Quando eu terminava o trabalho nos meus aposentos, ela costumava repassá-lo depois de mim e apontar os lugares onde, segundo ela, eu não havia limpado, demonstrando sinais de um espírito maligno em relação a mim. Assim, espírito maligno também não é assim, É, né, Kate? Para de procurar desculpa também, né, pois é, Kate? pois é. Ela é só uma vaca mesmo. Mas é aquilo, né? Juntou, eu acho que a Kate encontrou uma adversária à altura, né? Ah, E pra piorar a situação, a Júlia não gostava que a Kate bebesse. ah. E a Kate era, como eu já comentei, uma assídua frequentadora de pubs. E a Kate não gostava que a Júlia Marta não bebia. Tipo, a Júlia não gostava que a Kate bebesse e a Kate queria que a Júlia bebesse um pouco, pra encher menos as paciências, né? E, gente, sempre que a Kate terminava o expediente, era comum que ela fosse direto para o The Hole in the Wall, que era o pub mais próximo da casa da Júlia. E ela costumava ficar lá até o pub fechar ou o dinheiro acabar, o que acontecesse primeiro. Uhum. Era comum que ela chegasse trilouca em casa e que as duas tretassem. Tipo, a Júlia ficava esperando Ah, ela, sabe? Que nem, tipo, mãe, quando que nem você... mãe. É. Ah. E aí a Júlia ficava esperando ela chegava e elas brigavam. Tipo, porque imagina, ela ia brigar com a Kate trilouca. Ah, você estava bebendo! Aos poucos, a relação foi se tornando insustentável. Ai, que show de tragédia. É um show de tragédia, gente. É bizarro. Porque Hum. a Júlia foi implicando cada vez mais com a Kate e a Kate passou a não disfarçar o rancor que ela guardava da Júlia. A Uhum. ponto da Júlia tentar persuadir conhecidos a passarem a noite na casa dela para ela não ter que ficar sozinha com a Kate quando a Kate voltasse do pub. Ai, gente.
E assim, infelizmente isso também não deu muito certo, porque como eu comentei, a Júlia também não era muito fácil, também não tinha muitos amigos. Então, Ah, quando ela comentava, ai, você não pode vir aqui em casa porque eu tô com medo, a galera pensava, vai. tomara que ela morra. Eu não sei se eles chegavam a pensar isso, mas a galera não tinha muita paciência, assim, sabe? A galera, não, vou arriscar perder você como amiga. E Ai, que péssimo. não, é triste, isso é triste porque, né? De repente ela ficava contratando essas empregadas que ela não tinha como pagar só pra ter uma amizade, coitada. Pô, então, eu não duvido que fosse tipo. Sabe quando aquelas pessoas que são muito sozinhas e que preferem receber atenção negativa do que não receber nenhuma atenção? Eu não sei se não era algo É, assim. então. De repente ela ficar enchendo o saco das empregadas era uma forma dela ter alguma interação social. Porque senão a empregada ia só fazer o trabalho dela e ia pros aposentos dela, ia dormir. Às vezes, eu não sei. É muito difícil falar porque a gente não tem como saber qual que era a motivação, né? Porque ela não era Né? isolada, ela tinha relacionamentos, ela ia sempre na igreja, ela tinha as coisas que ela fazia, ela não era reclusa. É. Às vezes ela queria se sentir senhora de alguém. É. Sabe aquela síndrome disso? Porque, pelo que conta, dela se Sim. vestir como se ela fosse muito mais rica do que ela era, dela fazer questão de ter uma criada vivendo em casa, mesmo, é, tipo, numa casa que não era dela, né? Um negócio que Uhum. querer se mostrar muito mais do que é, às vezes é. De que adianta você fingir que você é a senhora, que você é além de lady, se você não tem ninguém na casa para quem você performar, né? Era tudo um grande teatro, assim. E ela precisava É. de um palco, né? Então, E às ninguém é uma vezes. lady lavando banheiro, né? Então. A gente não sabe, gente. É aquilo, não tem como a gente saber qual que era a real motivação dela. Fato é que eram duas pessoas difíceis convivendo. Hum. A Júlia decidiu demitir a Kate cerca de um mês e meio depois dela começar a trabalhar na casa e disse que ela poderia ficar lá até dia 28 de fevereiro. A Kate convenceu a Júlia a ficar mais 3 dias, até dia 2 de março, para ela ter mais tempo de arrumar um lugar para ficar. Aham. No dia 2 de março, que era um domingo, e era para ser o último dia da Kate. E assim, aos domingos, ela trabalhava meio período. Também devia ser um ritmo de trabalho lazarento. Ela tinha meio dia de folga por semana. É. Aos domingos, a Kate devia estar de volta ao trabalho ao meio-dia para ajudar a Júlia, para ajudar a Júlia a se vestir para o culto da tarde na igreja presbiteriana local. Então, vê, não era só limpar a casa, você tinha que ajudar a patroa a se vestir. Nossa, gente. Então, a Kate, entretanto, tinha ido pro pub logo de manhã e acabou chegando mais tarde e trilouca de novo, Eita. fazendo com que a Júlia chegasse ao culto atrasada. A Hum. Júlia chegou, inclusive, a comentar com um colega de paróquia que ela estava muito agitada devido à negligência de sua funcionária em chegar em casa no horário apropriado. Hum. Aí eu não sei, né? Eu entendo que se a Kate tinha um horário, ela deveria cumprir, mas por outro lado, a minha parte proletária sofrida pensa, pelo amor de Deus, mulher, se veste sozinha. Mas enfim, Exato, e deixa a mulher beber um dia ela tem meio dia de folga da na semana. semana. Deixa a mulher ir beber. A vida dela é uma tragédia do começo ao Pois fim. é, Esse trabalho é um trabalho arrombado. Você não paga direito, deixa a mulher beber, ela precisa. pois é. Enfim, e assim, era o último dia dela, né? Então, o último dia dela, gente. Nossa. E aí, gente, então nesse dia, né, a Júlia sai do culto por volta das 9 da noite. E quando ela chega em casa, a Kate já estava arrumando as coisas para sair. E a Júlia decidiu que ia tretar com a Kate por conta da Kate ter chegado atrasada e bêbada naquele dia. Claro, claro. Nas palavras da própria Kate, tá? A senhora Thomas entrou e subiu as escadas. Subi atrás dela e tivemos uma discussão, que se transformou em briga. E no auge da minha raiva e fúria, joguei-a do alto da escada para o térreo. Ah, Ela sofreu uma queda forte e eu fiquei agitada com o ocorrido. Perdi todo o controle e, para evitar que ela gritasse e me causasse problemas, agarrei-a pelo pescoço e, na luta, ela foi sufocada e eu a joguei no chão. eita. A Kate usou uma corda para terminar de Ah, estrangular a patroa e
Ao se certificar de que a senhora Thomas estava mesmo morta, deu início ao processo de se livrar do corpo. Ah, Ela diz: decidi me livrar do corpo da melhor maneira possível. Cortei a cabeça do corpo com a ajuda de uma navalha. caralho! Pois é. Com uma navalha. Isso, mano, O ódio. isso você precisa de ódio na sua vida. E, gente, eu quero deixar bem claro que por mais que a senhora Thomas fosse uma pessoa muito difícil, ninguém merece um final desse, tá? Absolutamente não. Ok? Tipo, a Kate tinha que ter catado as coisas dela e ido embora. Nada justifica o que aconteceu aqui, tá? Claro Fique que muito não. claro. Continuando a narrativa da Kate. Também usei a serra de carne e a faca de trinchar para cortar o corpo. Preparei a panela de cobre com água para ferver o corpo e evitar a identificação. E assim que consegui cortá-lo, coloquei-o no cobre e fervi. Abri o estômago com a faca de trinchar e queimei o máximo possível das partes. Mano. Mais tarde, além de Lady vizinha da Júlia, uma mulher chamada Ives, ou Ives, alegou ter ouvido, de tudo isso que aconteceu, a única coisa que ela ouviu foi um baque surdo, que foi quando a senhora Thomas cai, a Júlia cai. Uhum. Ela conta que a impressão que ela teve na hora foi que tinha caído uma cadeira no chão. E como aquele foi o único barulho, o único momento em que houve um barulho foi aquele. Ela não se preocupou em chamar ninguém, porque ela pensou, eu sei que a criada, né, a Kate, normalmente chega bêbada em casa, às vezes ela esbarrou em alguma coisa. E, como eu comentei no começo da história, a senhora Thomas, a Júlia, estava acostumada a viajar sem contar pra ninguém. Claro. Então, muito embora as pessoas tenham percebido que ela não estava lá, o sumiço repentino dela não causou nenhuma estranheza, porque era uma coisa que ela fazia com frequência. No dia seguinte, a Kate percebeu que o cheiro de carne queimada estava se alastrando pela rua. Então ela decidiu interromper o plano de ferver as partes, com medo de que os curiosos começassem a bater na porta para conferir se estava tudo bem. Sim, 30 cachorros na porta dela, ela, nossa, acho Pois que é. esse plano não tá dando certo. Pois é, ainda mais na Inglaterra vitoriana, né? Ah, então. E aí, o que ela decidiu fazer, então? Ela decidiu embalar os pedaços todos que tinham sobrado em diversos baús, caixas e sacolas. E em seguida, ela se pôs a limpar a casa freneticamente, como ela nunca tinha limpado quando a patroa era viva. A ironia. Isso foi numa segunda-feira, né? E isso, mais uma vez, não gerou desconfiança, porque era comum que a faxina pesada da casa fosse feita às segundas-feiras. Uhum. Então, para quem estava vendo de fora, a Kate parecia mais uma entre tantas criadas extremamente esforçadas fazendo o trabalho dela. Em 4 de março, a Kate foi para Hammersmith, um distrito de Londres, e bateu a porta de um homem chamado Henry Porter. Quase Harry Potter, mas não é o Henry Porter. Que era um colega de pub, também irlandês, que ela viu pela última vez em 1873. O Henry quase não a reconheceu. Por quê? A Kate chegou extremamente bem vestida, repleta de joias e carregando uma bolsa grande. E ela bateu na porta dele falando: então, agora eu me chamo Kate Thomas. Mana. Ela disse que ela era viúva, que tinha um filho e que herdara do marido uma propriedade em Richmond, mas que ela queria vender a casa e os móveis para voltar para a Irlanda, já que o marido tinha falecido. E aí ela estava batendo na porta dele para perguntar: será que ele não poderia lhe indicar um corretor imobiliário para ajudar na venda? Mano. E aí, aproveitando a visita, já que estamos aqui mesmo, né? Ela falou: você não quer, você e seu filho, o Henry tinha um filho já adulto. Ela falou: vocês não querem ir comigo pro pub aqui do lado? O pub perto da casa deles era o Oxford and Cambridge Arms. Eles foram todos pro pub e entre uma cerveja e outra ela pediu licença, saiu do pub e jogou a bolsa que ela estava levando no rio Tâmisa. Era a cabeça. Era. Mano. Essa bolsa continha a cabeça da verdadeira senhora Thomas e nunca foi encontrada.
E ninguém desconfiou que ela chegou lá com uma bolsa enorme e depois ela saiu sem nada? Eu desconfio que ela saiu, a gente não sabe o timing exato, a gente sabe que ela saiu no meio do pub. Eu desconfio que ela saiu quando eles já estavam meio Ah, ela altos. fez o famoso Irish goodbye. Ela só saiu. Sim, não, e ela voltou, ela saiu, ela pediu licença, como se ela fosse usar o banheiro, jogou a bolsa e voltou. Ah, e daí ninguém percebeu porque ela tá. Ok, entendi. A gente não, eu não sei o quão doidos eles estavam, nem o quão lotado o pub estava, mas parando pra pensar no pub hoje, você não repara muito na bolsa dos outros, Não, né? eu não reparo nem na minha, no pub. Pior que acontece muito, já aconteceu de roubarem casaco de amiga minha em Ah, pub, assim. normal, Você deixa no lugar ali. normal. Não dá nem pra você saber se a pessoa roubou ou se a pessoa só tem o igual, porque todo mundo compra nas mesmas lojas e alguém pegou achando que fosse, né? Ah, Mas enfim. Quando ela volta pro pub, o Henry passa para ela o contato de um homem chamado John Church, que era um negociante de móveis e corretor imobiliário que poderia ajudar ela tanto com a venda da casa quanto dos móveis. E ela falou, obrigada, e ela aproveitou e perguntou para o filho do Henry, o Robert Porter, se ele poderia fazer a gentileza de ajudá-la a levar um baú pesado do número 2 da Mayfield Cottages até a estação de trem. Ela disse que tinha algumas coisas que ela estava vendendo e que ela ia encontrar o comprador na estação. Ele concordou. Até porque ela estava pagando as bebidas, estava, né? Um gesto de educação, né? claro. No meio do caminho, então ele foi com ela até a casa, foi com ela levando o baú, e no meio do caminho para a estação, quando eles chegaram na Richmond Bridge, ela disse pro Robert, deixa o baú aqui mesmo, porque o comprador acabou falando que vai me encontrar aqui. Quando o Robert foi embora, esse baú também foi jogado no rio Tâmisa. Ele foi encontrado depois, Então, esse? no dia seguinte, um carregador de carvão que estava prestes a cruzar a Barnes Row Bridge se deparou com um baú misterioso na beira do rio. E, gente, eu tô rindo porque no começo ele achou que ele tinha tirado a sorte grande e que era algum baú contendo dinheiro ou joias roubados que tinha sido jogado no rio para despistar a polícia. Ele achava que a sorte dele estava prestes a mudar. E tava, pra pior. Tava, porque aí ele abriu o baú e se deparou com o que pareciam pedaços de corpos humanos embrulhados em papel marrom. A polícia foi chamada e um médico legista confirmou se tratarem do torso sem entranhas e das pernas sem um pé de uma mulher. Pouco tempo depois, um pé e um tornozelo apareceram em Twickenham, que é um bairro localizado a poucos quilômetros da Richmond Bridge. E a polícia concluiu que o pé, o torso e as pernas pertenciam à mesma mulher. Mas não foi possível identificar essa mulher, e o caso chegou para os jornais como O Mistério de Barnes. Nossa. Gente, que trampo do cacete. Sim. Em 18 de março de 1800, isso paralelamente a investigação acontecendo, eles tentando identificar quem que era a mulher que tinha sido encontrada no baú. E aí, em 18 de março de 1879, os vizinhos da Julia Thomas foram surpreendidos por uma frota de carretas parando na frente do número 2 da Mayfield Cottages. Essas carretas tinham sido contratadas pelo John Church para levar a mobília da senhora Thomas, que tinha sido vendida por 68 libras. Tá. E, gente, de acordo com a calculadora de inflação, seria o equivalente a 10.948 libras nos dias de hoje, ou algo em torno de 77 mil reais. Tá. Dinheiro. Dá pra ir pros Estados Unidos. Pois é, dá mesmo. Os vizinhos perguntaram... Gente, esse caso, assim, é engraçado, entre aspas, porque esse é um caso que ele foi resolvido por meios de fofoca, tá? Por quê? Os vizinhos viram as carretas, eles chegaram pro John e perguntaram na caruda, assim, quem que autorizou essa venda? E o John ficou meio confuso e ele falou, a senhora Thomas, e apontou para a porta. No que os vizinhos olham para a porta, tá a Kate abrindo a porta para as carretas, toda vestida com as roupas da Júlia. E nisso, os vizinhos falaram, mas essa não é a senhora Thomas. Essa é a criada dela. A Kate viu a situação e só correu. Que é o que ela devia ter feito no primeiro segundo. Sim. Ela devia ter pego
tudo da senhora Thomas e fugido para os Estados Unidos. Sim. Mas ela era muito ruim como criminosa. Sim, tá vendo isso que eu tô dizendo? Ela não muito tinha dom ruim. pra isso. Ela não tinha. É a pior criminosa. E nisso, ela só correu mesmo. Ela correu. Eu acho que ela tinha planejado catar todo esse dinheiro e vazar pra algum outro lugar. Claro, mas Mas não deu tempo. ela tava... Mas também ela ficou muito, porque o crime aconteceu dia 2 de fevereiro, a gente tá em 18 de março. Eu acho que ela ficou Então, curtindo a vida. ela ficou muito tempo lá. É. Você não comete um crime e fica, tipo, hanging out, tipo, sem fazer nada na casa da pessoa. E, gente, a polícia foi chamada, a polícia finalmente ligou os pontos, mas quando a polícia chegou pra prendê-la, ela já tinha fugido do país. Ah, ela conseguiu. 2 nem me viu, já sumi na neblina. Vaca. E nisso, a polícia foi interrogar os vizinhos e conhecidos da Kate. Ah. Foi aí que a gente tem as informações sobre a personalidade dela, que ela sempre saía do país sem avisar, que ela era uma pessoa um pouco difícil, que ela tinha muita dificuldade em contratar pessoas porque ela era uma empregadora difícil, que pagava pouco e tal. E quando a polícia perguntou sobre a Kate, ela foi informada de que um pouco antes de fugir, a Kate tinha vendido potes de banha a vizinhos conhecidos e aos cozinheiros do pub que ela frequentava. Caralho. Ela chamava o produto de Best Dripping There, ou a melhor gordura da região. Ah. A partir daí, passou-se a especular que a gordura vendida fosse de Julia Thomas. Ela passou 7 dias e 7 noites fervendo a patroa. É óbvio que é a patroa. Por que ela tá conseguindo toda essa banha do nada? Depois de Pois é. passar o tempo todo fervendo o corpo. Sim. Foi por isso que ela ganhou a alcunha de assassina da banha. E como era de se esperar, o crime virou manchete de todos os jornais, tá? Esse crime gerou 597 artigos diferentes Caralho. na imprensa britânica. A maneira feroz, porém astuta, com que a Kate Webster assassinou e se desfez do corpo da senhora Thomas chocou profundamente a sociedade vitoriana. As reportagens refletiam a brutalidade do caso, descrevendo a Kate Webster como uma carniceira terrível, demoníaca de forma incomum, ou essencialmente selvagem, e uma verdadeira megera e tirana. Ela não era megera e tirana, mas ela era extremamente selvagem, porque você precisa de Sim. uma selvageria em você pra fazer uma coisa tão horrível. Sim. O que mais intrigou o público do século XIX não foi só a violência brutal do crime, mas o fato de que Kate Webster era uma mulher, que ao que tudo indicava, havia agido sozinha, por conta própria. E assim, era uma época marcada por pânicos morais em torno de assassinas, né? E por conta disso, os atos dela representavam uma brutalidade, né, escancarada, que era muito difícil para a mentalidade da época, e eu diria que até hoje também é. É um caso muito difícil de compreender, de justificar ou da opinião pública perdoar, né? E, na verdade, muitos comentaristas da época, tanto dentro quanto fora do tribunal, afirmaram de forma equivocada que ela só podia ter tido um cúmplice, que seria impossível ela ter cometido o crime sozinha, mas ela realmente fez tudo sozinha. Mas isso... É. Eles não viam mulheres como iguais, por que eles veriam como uma Pois ameaça é. igual? A Kate Webster foi encontrada com o filho dela em 29 de março daquele mesmo ano, escondida na fazenda de um tio, localizada entre Killarney e Enniscorth. E, assim, o tio não sabia o que ela tinha feito. Ele descobriu quando a polícia chegou. Nossa, gente. Gente, era uma fazenda muito isolada, em que, assim, e era uma, tipo, a situação ainda era muito miserável na Irlanda. Se o dinheiro sobrava, você não ia gastar com jornal. Claro. Quando ele descobriu o que a sobrinha tinha feito, ele se recusou a abrigar o filho dela na casa dele. E o menino foi enviado para um orfanato local. Putz. A partir daí, gente, a gente não sabe o que aconteceu com ele, tá? Se ele foi adotado e teve um outro nome, se... A gente sabe que, infelizmente, a condição dos orfanatos era péssima. Estatisticamente, Então, ele tá morto, né? É.
A Kate foi transportada de trem de Enniscorth para Dublin e durante o trajeto, esse crime foi tão midiático que multidões se aglomeravam para olhá-la da janela do trem e xingá-la durante o trajeto. Nossa. O julgamento aconteceu em 2 de julho de 1879 em Londres e foi tão midiático que contou com a participação do príncipe herdeiro da Suécia, Nossa. Que randômico. que viria a se tornar o rei Gustavo V. Ah, Ele quis ir assistir. Ele achou fascinante e quis ir ver. true crimer. Ele era um crimiseiro. Vou Rei viajar Gustavo 3 dias de crimiseiro. navio pra ir ver um julgamento dessa Pois é, nurse. eu não sei se ele estava lá visitando e ficou sabendo e quis ir ver. Não Ah. sei se ele foi para isso, mas ele assistiu o julgamento. Ah. E, gente, ao longo de 6 dias, o tribunal ouviu uma sequência de testemunhas que ajudaram a reconstituir a história que eu acabei de contar. Antes do julgamento, a Kate tentou incriminar o dono do pub. Nossa, ainda. Ela não era muito boa nisso, tá vendo, gente? Ela tentou incriminar qualquer pessoa. Ela era péssima, gente. Ela era péssima. Ela era uma péssima pessoa, uma péssima criminosa. O que dá mais raiva dela, porque não só ela é uma pessoa ruim, horrível, selvagem, ela ainda é uma pessoa burra. Então. Ela tentou incriminar o dono do pub, que não tinha nada a ver com a tour. O dono do pub, inclusive, devia estar puto, porque é capaz dele ter comprado a banha. Claro. E ter dado pros clientes dele. Ela tentou incriminar o John Church, que queria comprar os móveis, e o Henry Porter. Olha Dizendo que filha ela da foi. puta, quem tava ajudando Sim. ela ainda. Não, ela foi bem lazarenta. Porque ela disse que ela foi enganada. Ela tentou jogar com a narrativa de que ela não poderia ter agido sozinha, como mulher. E ela disse que ela foi enganada por eles para vender os móveis a preços baixos. Mas os dois tinham álibis bem sólidos e foram completamente inocentados de qualquer envolvimento no crime, tá? Depois, como não deu certo, ela falou que ela era inocente, que não foi ela. Ela tá tirando pra todo lado. Ela tá jogando a banha dela em qualquer parede, se grudar, grudou. Sim. E a defesa dela tentou enfraquecer o caso da acusação, ressaltando que as provas eram puramente circunstanciais. E os advogados tentaram usar o carinho e o amor que ela tinha pelo filho como argumento de que ela não seria capaz. Uma mãe não poderia fazer isso. Sabe, eles tentaram essa defesa. Pois é. No entanto, gente, ela já era uma pessoa conhecida ali no submundo de Londres. E, ela tinha uma ficha criminal extensa e ela teve uma postura muito fria durante o julgamento, que fez com que muitas pessoas que não a conhecessem antes tivessem bastante antipatia por ela. Sim. Acabou, então, que ela foi considerada culpada. Logo depois do júri anunciar o veredito e pouco antes do juiz declarar a sentença, ela foi questionada se havia alguma razão pela qual a pena de morte não deveria ser aplicada. E ela alegou que ela estava grávida. Era uma tentativa de escapar da execução. O jornal The Law Times relatou que a partir desse momento foi um pandemônio no tribunal, porque eles perguntaram, né, tem alguma coisa que você possa dizer para que a pena de morte não seja aplicada? Ela disse, sim, estou grávida. Foi um momento tipo, e agora? O quê? Meu Deus! Falaram que era um momento extremamente, foi de um momento extremamente solene para um momento de total pandemônio. O juiz até comentou que em seus 32 anos de carreira nunca havia participado de uma audiência como aquela. E, gente, é uma coisa tão surreal, porque diante da alegação de gravidez, o escrivão do tribunal sugeriu recorrer a um antigo procedimento legal que consistia na formação de um júri de matronas. Um júri de matronas. Eles escolheriam mulheres presentes no tribunal para verificar se a Kate Webster estava realmente grávida. E como elas fariam isso? Exatamente. Então, eles escolheram 12 mulheres com cara de matronas, com cara de vividas, com cara de, Sim. mulheres experientes da comunidade que estavam ali. Fizeram essas mulheres fazerem o juramento e essas mulheres, junto com um médico, foram com a Kate Webster para uma sala reservada, onde realizaram um exame de alguns minutos. Mano. Não, gente, esse caso é uma doideira.
Não faz sentido, não, né? É horrível isso. Tudo era horrível nessa época. Tudo era horrível, não, tudo era horrível. Puta que me pariu. Vai se criando, né, um clima terrível. É a frase que resume esse caso inteiro. Quando esse júri de matronas retornou, o júri declarou que ela ou não estava grávida ou não estava com o que eles chamavam de feto já vivificado. O que, segundo a lei da época, significava que a gravidez não impediria a execução. Ok. Um parênteses aqui, e eu fui pesquisar o que era isso, né? Isso significa que feto já vivificado e tal, de acordo com as teorias médicas da época, o bebê só era considerado vivificado se tivesse fazendo movimentos dentro do útero. Ok. Essa Tudo era horrível. E essa incerteza sobre a presença ou não de um bebê gerou protestos por parte do presidente da Sociedade Obstétrica de Londres, que criticou a ideia ultrapassada de que o feto só seria considerado vivo depois dos primeiros movimentos no útero, que é o chamado quickening. O que não foi suficiente para impedir a ordem de execução. O protesto do médico foi tipo, a gente entende que você protesta, mas ela vai ser executada mesmo assim. Em 28 de julho de 1879, um padre foi levado à cela de Kate para escutá-la uma última vez. E foi aí que ela confessou o assassinato e que ela agiu sozinha. Todas as frases dela que a gente usou nesse episódio foram retiradas de registro dessa confissão. Tá. Padre fofoqueiro também. Pois é. Pois é. Eu não sei nem se foi o padre que é fofoqueiro, porque o padre foi na cela dela, mas os carcereiros que estavam ali vigiando ouviram tudo, é verdade, né? de repente. Eu não sei se o padre nem poderia falar, né? Porque é o segredo de confissão. Então. Tipo, eu acho que quem falou para os jornais foi a equipe carcerária que não tem esse voto. Esse voto, Ela foi enforcada no dia seguinte, às 9 da manhã, na prisão de Wandsworth. O carrasco, William Marwood, usou sua técnica recém-desenvolvida conhecida como queda longa, que causava morte instantânea. Depois da confirmação do óbito, o corpo da Kate Webster foi enterrado em uma cova sem identificação no pátio de exercícios da prisão. E do lado de fora, a multidão comemorou quando uma bandeira preta foi hasteada nos muros do presídio, que era o sinal de que a sentença de morte havia sido cumprida. Nossa, que fúnebre. E fica pior. No dia seguinte à execução, aconteceu um leilão dos pertences da vítima, da senhora Thomas, na casa onde o crime ocorreu, no número 2 da Mayfield Cottages. Mana! Essa vítima também não teve um segundo de paz depois da morte dela, né? Não. Caralho! Ironicamente, o Joe Church conseguiu adquirir os móveis da vítima, além de vários objetos pessoais, como seu relógio de bolso e a faca que foi usada para desmembrar o corpo. Até o caldeirão de cobre onde o corpo foi fervido foi vendido, por 5 shillings. Caralho, gente! Alguns curiosos também apareceram só para levar lembranças. Eles pegavam pedra e galho do jardim como se fossem souvenirs do crime. Nossa, gente. Olha que doideira. De um lado, você tem gente comemorando que ela morreu e do outro você tem gente catando pedaços da casa. Depenando a casa da vítima. Como se fosse relíquia. A casa permaneceu vazia até 1897, já que ninguém queria morar em um lugar com uma fama tão macabra. E mesmo depois disso, depois de 1897, segundo relatos do novo morador, os empregados não queriam trabalhar ali por medo da reputação do local. E para encerrar essa história horrível, gente, eu separei um trecho do artigo Kate Webster, Victorian Murderesses and Media Sensation, da Oxford Brookes University. Ele diz: a figura da assassina fascinava a sociedade vitoriana por representar o completo oposto do comportamento feminino considerado aceitável na época. Assim como as gerações anteriores, esperava-se que as mulheres vitorianas fossem exemplos de virtude, delicadeza e feminilidade. Elas eram incentivadas a exercer seu papel como guardiãs morais dentro do lar, demonstrando instintos maternos e princípios éticos considerados essenciais para educar as futuras gerações.
Para os vitorianos, essas criminosas não apenas haviam cometido um crime abominável, como também haviam transgredido os limites do comportamento esperado para o seu sexo. Essa ameaça dupla, moral e social, que certas mulheres pareciam representar, deu origem ao exemplo precoce do que hoje chamamos de pânico moral. Comentaristas sociais passaram a clamar pelo retorno das ideologias tradicionais de gênero, vistas como essenciais para manter a estabilidade da sociedade. A preocupação com a astúcia feminina passou a se tornar passou a se somar ao medo da violência cometida por mulheres, numa tentativa de reforçar as normas ideológicas da época. Na segunda metade do século XIX, esse pânico moral dominante, somado à real raridade de crimes cometidos por mulheres, fez com que episódios de violência feminina ganhassem um destaque desproporcional. Assassinas despertavam especial interesse em uma sociedade já obcecada por crimes e pelo macabro. Assim como o fascínio pelo culto do criminoso só aumentou ao longo do tempo, nossa obsessão por mulheres assassinas também parece ter se intensificado. E essa é a história de Kate Webster, gente, a assassina da banha. Gente, eu amei esse caso. É uma tragédia irlandesa, né? É uma tragédia britânica, porque na época era tudo a mesma coisa. Nossa, eu adorei. Sabe, eu não tinha ideia, nunca tinha ouvido esse caso. Eu adorei Eu saber. também não. Mas é um crime horrível. Nossa, que pessoa Sim. horrível. Sim. Tudo bem, a vida ela é dela péssima. foi super trágica, a gente teve bastante sim, empatia mas... com ela, mas, mana, Não, mas você assim, a matar vida de alguém todo mundo... Sim, a vida de todo mundo era péssima naquela época, mas você Sim. matar e você ficar fervendo o corpo da vítima e depois Sim. se desfazer do corpo, assumir a identidade da vítima, roubar tudo que ela E tem. vender a gordura da vítima como se fosse, tipo, um utensílio culinário, sabe? É. Um negócio pra você fazer comida. É um negócio muito Para os bizarro. seus vizinhos que conheciam a vítima, que eram amigos da vítima há anos. Não, esse caso Caralho! Eu gostei muito desse caso, muito obrigada. Gente, esses crimes vintage são, ó... É. Ó, é a 13 quilômetros do centro de Londres. Será que dá pra gente passar na casa? Passar na ponte? Fica o questionamento. Ou ir pro pub perto da ponte que ela jogou a sacola lá, que é perto de Oxford? Eu acho que gostaríamos de fazer isso. Fica o Vamos ver se dá questionamento. tempo. Fique. É isso. Eu gostei muito. Muito obrigada por essa história. Que bom. Espero que vocês tenham gostado. Gente, conta pra gente o que você achou. Esse é um caso que ele tem muitos temas, né? Fala muito sobre tipo, o papel da mulher, sobre mulheres assassinas, sobre a relação entre patrões e empregados no século XIX, né? A gente já fez um outro caso lembra, a gente fez um caso tem alguns anos também, de duas irmãs que eram criadas que também mataram as patroas. Não era Papã? Mas elas eram francesas. Ah, tá. Sim. Papin, é isso mesmo. A Leia e a Christine e Leia Papin, né? As irmãs Papin. Que dava pra ver os olhos Então na escada. era uma... Sim. Mas aqui naquele caso tinha umas questões de saúde mental bem pesadas pesadas, também, né? Não era... Mas é isso, gente. Conta pra gente o que você achou. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau. Ha det bra. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!